absoluto apoio, entusiasmado apoio a essa nova construção política que o Mato Grosso do Sul assiste, comandada por esse extraordinário homem público, o deputado Reinaldo Azambuja, um dos mais qualificados quadros da vida pública brasileira, ao lado de muitos companheiros de vários partidos, ao lado desse meu colega de bancada e professor permanente de tudo que ocorre nessa região, em especial do estado do Mato Grosso do Sul, nosso senador Figueiró. E a minha expectativa é de que nós possamos fazer uma construção, Reinaldo, ao lado do nosso companheiro Mandetta, também um digníssimo representante desse estado na Câmara Federal, ao lado de vários deputados estaduais, prefeitos que estão aqui. A minha expectativa é que nós vamos construir uma campanha extremamente convergente, dizendo a verdade, defendendo aquilo em que nós acreditamos e mostrando que haverá sempre espaço para boa política, a política focada na ética, no respeito aos adversários, mas também na eficiência. Acho que hoje, no plano nacional, o que nós temos visto além do descontrole da economia, além da falência na gestão do Estado, com obras inacabadas por toda parte, da perda da capacidade, melhoria dos nossos indicadores sociais, muito pouco compromisso com a questão ética, com valores, com princípios. Então, eu quero apenas nessa introdução saudar a todos os companheiros que aqui nos acompanham, em especial os parlamentares, prefeitos, ao meu companheiro Reinaldo Azambuja, que foi estimulador dessa caminhada, e vejo logo na largada, que a campanha nem começou ainda, o entusiasmo dos nossos companheiros. Eu acho que esse vento de mudança, de renovação, que de alguma forma nós percebemos em todo o Brasil, haverá aqui também no estado do Mato Grosso do Sul. Então estou muito feliz de estar ao lado de um homem de bem, honrado, extremamente preparado e qualificado para conduzir um novo projeto que eu tenho certeza no correr da caminhada vai apenas ganhar apoios e consistência. Portanto, é uma alegria muito grande poder estar aqui e me coloco aí à disposição de cada um dos nossos companheiros e saúdo os nossos partidos companheiros que aqui estão. O nosso Antônio João, que vai concorrer conosco, compondo a chapa como candidato ao Senado, a honra e nome está ao seu lado aqui, representando o PSD, e alguns outros partidos que já se perfilam ao lado de Azambuja. O PPS, o Solidariedade, e esses são alguns que já se perfilaram ao nosso lado e são muito bem-vindos. Mas vamos aguardar o Democrata, sempre aqui ao nosso lado, né, meu querido Mandetta e vários parlamentares que aqui estão, mas não vamos fechar essa conta ainda não, porque eu acho que até o final desse mês podemos ter boas novidades. Mandetta, estava falando bem de você na sua ausência, agora na sua presença, falo dobrado. Um dos grandes quadros do Congresso Nacional, os mais qualificados companheiros que nós temos lá. E o Carmelino também, minha saudação, companheiro do PPS, muito bem-vindo. Enfim, é isso, uma aliança que começa de forma muito natural, querendo bem. E é isso que nós temos pregado por onde eu ando no Brasil. Uma política séria, correta, a partir das experiências que nós tivemos em Minas Gerais. O Azambuja fica aqui ainda esse registro. Desde que nós nos encontramos no Congresso Nacional, sempre foi muito interessado em conhecer a nossa experiência em Minas Gerais, as nossas inovações em gestão pública, que levou Minas Gerais a ter hoje a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde da região sudeste, o maior conjunto de ações em parcerias com o setor privado, melhorando todos os nossos indicadores. Minas se transformou hoje em benchmark, em referência para organismos internacionais como o Banco Mundial de boa gestão pública. E o interesse do Azambuja, inclusive, esteve lá conversando conosco, é uma sinalização muito clara de que ele quer continuar avançando na gestão pública, apresentando resultados para a sociedade que ele espera poder representar. E a administração pública, meus amigos, é isso, é copiar o que deu certo e aprimorar. Então, o que eu vejo é um grupo político extremamente consistente aqui, se colocando em condições de disputar e vencer as eleições. Vou voltar aqui outras vezes, sejam certos disso, mas essa tem um caráter especial, que é para dar largada nesse projeto, né, que há algum tempo pensava Campo Grande, agora pensa Mato Grosso do Sul. Pessoal, só para organizar, cada veículo faz uma pergunta, ergue a mão e faz a pergunta. Pode fazer. Senador.
Valdinei, Jornal Estado. Vou fazer uma pergunta, senhor. Em Mato Grosso do Sul, o deputado Reinaldo caminhou muito tempo junto com o senador Delcídio, tá? Que já tinha a candidatura dele estabelecida já bastante, a pré-candidatura estabelecida já há bastante tempo. Isso levou, inclusive, que alguns quadros do PSDB do interior do estado se desligassem do partido para acompanhar a pré-candidatura do senador Delcídio. A gente pode dizer que o PSDB demorou um pouco para lançar a sua candidatura, por isso perdeu esses quadros aqui no interior do estado? Olha, eu não vejo dessa forma. As conversas ocorreram realmente, né, e nós não temos também que achar que alguém só por ser de outro partido só tem defeitos, também tampouco só por estar do nosso lado só tem virtudes. Eu acho que a capacidade do Reinaldo de conversar com todas as frentes políticas dá a ele um ativo diferenciado nessa campanha. Eu acho que o Reinaldo é quem terá as condições, vencendo as eleições, de unir o Mato Grosso do Sul, através da capacidade de diálogo que ele tem com todas as forças políticas. Houve um determinado momento que essa discussão aconteceu, mas em razão, acho que em parte, pela realidade local, em parte pela dinâmica da disputa nacional. É muito mais confortável para nós estarmos nesse campo político que no plano nacional apresentará ao Brasil uma proposta alternativa a essa que está aí. Eu costumo dizer, meus amigos, que o PSDB, partido que eu presido hoje no Brasil, ele não tem a possibilidade alternativa de lançar um projeto novo para o Brasil. É a nossa obrigação. Grande parte da sociedade brasileira que está cansada desse aparelhamento absurdo da máquina pública, desse descompromisso com a eficiência, com a ética, esse alinhamento ideológico arcaico, anacrônico da nossa política externa, que benefício algum tem trazido ao país. Aliás, tem trazido a nós o crescimento pífio. Somos o país que menos vai crescer nesses últimos 10 anos em toda a nossa região, com a inflação saindo novamente de controle. Aqueles que querem uma proposta alternativa a essa, obviamente estão se somando ao nosso lado. E é muito importante para essa proposta também, além de ser muito bom para o Mato Grosso do Sul, que nós possamos ter aqui um conjunto de companheiros, uma chapa, uma candidatura alinhada a essa candidatura nacional. Porque eu quero, Reinaldo, a partir do resultado eleitoral, vamos trabalhar muito para que possamos vencer, e dizer que você terá um entusiasmado apoio do futuro presidente da República, se vencermos as eleições, para você fazer a maior administração da história desse estado. Sabe que nós mineiros temos, de alguma forma, um encanto especial pelo Mato Grosso do Sul, que é a cidade que nós estamos hoje, foi fundada por um mineiro. Então os nossos laços são extremamente profundos e eu terei sempre uma alegria enorme em poder discutir, pensar, como você tem dito, o Estado, seus problemas, suas angústias, seus desafios, suas dificuldades ao seu lado. Então a candidatura do Reinaldo Azambuja, ao lado dos companheiros que estão aqui, ela atende também a uma lógica nacional e me agrada pessoalmente muito, apesar do respeito pessoal que tenho pelo senador Delcídio, meu colega de Senado Federal, pelo Nelson Trave, candidato também do PMDB, pelo governador. Então, eu acho que a política é isso, pelo menos de onde eu venho, se faz assim, é a arte do diálogo, da conversa, do entendimento, mas claro, da defesa também clara e corajosa das suas posições, que é o que eu percebo nesse grupo político. Leila, do canal AZ, bom dia. A Dilma e Eduardo Campos, eles caíram na pesquisa do Datafolha. Isso representa a sua consolidação como candidato da oposição? E é real o pessimismo sobre a economia brasileira? Olha, eu começo da última para a primeira. Infelizmente, há sim um pessimismo generalizado em relação aos nossos indicadores econômicos. Nós tivemos um crescimento no primeiro trimestre de 0,2%. Não fosse o agronegócio, aí o Brasil tem que vir aqui, nessa região, em especial nesse estado, agradecer e reverenciar o esforço daqueles que trabalham e produzem no campo, nós teríamos tido um crescimento negativo. O crescimento do agronegócio no primeiro trimestre foi 3,6%. Se não acontece isso, o crescimento teria sido negativo. Aliás, ao longo dos últimos anos, é o agronegócio que tem segurado minimamente o crescimento da economia brasileira. Eu costumo dizer que da porteira para dentro não há ninguém mais produtivo do que o brasileiro, em especial o brasileiro dessa região. O problema está da porteira para fora, quando faltam rodovias adequadas, duplicadas, quando faltam ferrovias construídas, quando faltam hidrovias, enfim, quando faltam portos competitivos. Aí quem perde, obviamente, é aquele que se esforça e que produz. Portanto, eu vejo que, por outro lado, os resultados da economia últimos não nos inspiram confiança nos próximos.
O Brasil foi o país, como eu disse, que menos cresceu na América do Sul ao longo desse período. A inflação de alimentos já está na casa de 2 dígitos há mais de ano, e é ela que pune aquele que mais precisa, porque quem ganha hoje até 2,5 salários mínimos consome no mínimo 30% da sua renda com alimentação, e nós sabemos que a inflação de alimentos está muito mais alta do que esses 6 e pouco por cento, que ainda contém preços controlados, como combustíveis, como energia, como transportes públicos. Acho que o Brasil vai precisar de um choque no custo do Brasil para garantir maior eficiência, maior produtividade, maior competitividade a quem produz. E uma vitória do PSDB gerará um ânimo novo, criará um ambiente muito mais propício à retomada dos investimentos do que a permanência desse grupo que está aí no poder. Por outro lado, a pesquisa eu sempre as vejo com muita cautela, mas não posso deixar de perceber que a nossa proposta, a clareza da oposição que fazemos a tudo isso que está aí, reconhecendo inclusive os avanços quando eles ocorreram, vem permitindo que a nossa candidatura seja apontada cada vez mais como a da mudança. Essa mesma pesquisa a qual você se refere, ela traz 2 dados que para mim são mais relevantes do que o próprio indicador de intenção de votos. O primeiro deles, que consolida esse sentimento que outras pesquisas já marcaram, já mostraram, que mais de 70% da população brasileira quer mudanças, e mudanças profundas em relação a tudo que está aí. E essa pesquisa, ela mesma, no seu detalhe, não sei se já chegou ao seu conhecimento, mas ela mostra que a população percebe que entre os candidatos colocados, aquele que tem melhores condições na visão da população para fazer essas mudanças é o candidato do PSDB. Esse é um dado que me alegra e me anima. Já que você falou no agronegócio, como o senhor, enquanto presidente, pretende lidar com a situação do conflito de terra, já que esse é um grande gargalo, principalmente aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul? É verdade, eu tenho conversado com o senador Figueiró, com o Zambuja mais permanentemente, com o Mandetta e com outros amigos aqui do estado, e também do estado vizinho do Mato Grosso, mesmo em Minas Gerais, sobre essa questão. Hoje há uma omissão absurda do governo federal na arbitragem desses conflitos. Portanto, o Brasil precisa de segurança jurídica para continuar produzindo, para continuar crescendo e se desenvolvendo. É preciso que o governo federal arbitre, que o governo federal faça cumprir a Constituição, porque esse conflito ele não interessa ao produtor, a quem está no campo, não interessa também às comunidades indígenas. Portanto, definir, com base naquilo que a Constituição determina, os limites dessas áreas e da segurança jurídica a quem produz no campo é essencial. E nosso governo terá um compromisso claro com isso, com diálogo, mas também exercendo no momento que for adequado a sua autoridade. Aqui no Mato Grosso do Sul, o PMDB está no comando há 8 anos. No governo federal, o PT está há mais de 10 anos. Como que o senhor vai contribuir aqui no Mato Grosso do Sul para dar uma guinada e mudar de ciclo de uma vez? Olha, o meu sentimento, e falei rapidamente sobre isso, é que é um vento mudancista chegando aqui também. E Reinaldo é quem encarna essa mudança. Porque mudar pode ser uma palavra solta ao vento. Mudança tem que vir com consistência, com planejamento, com projetos. O que o Reinaldo comandou, o PSDB e alguns outros partidos aliados ao longo desses últimos meses e anos aqui no estado, começou em Campo Grande, com aquele movimento Pensando Campo Grande, e depois Pensando Mato Grosso do Sul. Eu vou dizer para vocês aqui, inspirou outros estados da federação, porque possibilitou a esse grupo político que aqui está a construção já com alguma antecedência daquilo que outros têm tido dificuldade de fazer, que é um projeto para o Estado, que é uma radiografia, um diagnóstico de onde estão as potencialidades ainda não utilizadas na sua total dimensão, onde estão as dificuldades que precisam ser superadas. Então, eu vejo que esse sentimento de mudança se confundirá com a candidatura de Reinaldo Azambuja e os candidatos que o acompanharão nessa caminhada. O nosso apoio será sempre no sentido de mostrar que há, entre o Comando Nacional da Campanha e o projeto nacional que o PSDB conduzirá, uma absoluta identidade com o projeto do Estado. E na política, tudo que você não precisa explicar muito, meu senador, é bom. E a nossa aliança não precisa de explicação, ela é muito natural, ela é muito convergente, ela é muito homogênea, né?
A minha convicção, que não vem de hoje, em razão de uma campanha eleitoral, em relação à importância do agronegócio no desenvolvimento do país, vem do meu berço, de onde eu nasci. Eu sou do interior de Minas Gerais, eu sou de uma família de pequenos produtores de café. Eu sei do esforço do homem do campo para sobreviver hoje com altíssimo custo Brasil, com essa escorchante carga tributária, com a incapacidade do Estado de oferecer competitividade através de garantia de escoamento da produção, de crédito efetivo, de investimentos em armazenagem, que é outro desafio que essa região especificamente vive. Eu falei aqui das obras de infraestrutura, de rodovias, de ferrovias, de hidrovias. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem. Eu vejo o Mato Grosso do Sul, com as suas extraordinárias potencialidades, Reinaldo, como um leão enjaulado, com tudo para ir para o mundo, para avançar, para crescer, para se industrializar cada vez mais, gerando empregos cada vez de maior qualidade, mas enjaulado pela incapacidade do governo federal de oferecer a infraestrutura adequada a que aquilo que aqui se produz possa ser mais competitivo ainda do que é. Então nós vamos romper com essas grades e permitir que o Mato Grosso do Sul vá para o mundo se desenvolvendo, vendendo seus produtos cada vez mais valorizados e obviamente gerando mais renda e mais desenvolvimento social no Estado. Dani, você também quer fazer uma pergunta? Você é o próximo. Faz Daniela, então daí ele faz depois. Daniele, representante da UAN e da FCC da Norte. Senador, hoje nós estamos vendo os municípios pagando a conta do governo federal, tanto na saúde como na educação, e principalmente o Estado também está sendo saturado na questão da segurança pública. Como que o senhor vê isso e o que o senhor pretende fazer caso eleito o senhor nosso presidente? Como é que é o seu nome? Daniele. Daniela, sua pergunta é excepcional, porque me permite fazer aqui uma síntese daquilo que é a base fundamental da nossa proposta para o Brasil. A Federação do Brasil acabou. O Brasil se transformou num Estado unitário, onde apenas o governo central arrecada, retém recursos e apenas ele define o que fazer com esses recursos. Se nós voltarmos um pouco no tempo, André, Rui Barbosa, lá quando da proclamação da República, costumava dizer que o império ruíra, o império caíra, não por ser império, mas por não ter uma visão federalista do Brasil, né? E ele dizia ainda que ele era federalista antes sequer de ser republicano, porque o país das dimensões do Brasil é ilógico, é irracional ser administrado da forma como vem sendo, com essa concentração crescente de recursos nas mãos da União. Eu faço justiça aqui, isso não começou no governo do PT, se agravou no governo do PT. Aí nós vimos um processo, o Brasil desde a República ele vem essa concentração e desconcentração de receitas, vem funcionando quase como uma sanfona. No Império a concentração era grande, veio o primeiro período da República a uma primeira desconcentração, de novo na década de 30, no primeiro governo ditatorial de Getúlio, há de novo uma concentração de receitas nas mãos da União, e isso e ali se iniciou o processo de industrialização do país. Vem a Constituição de 46, há um novo momento de desconcentração de receitas, com os estados ganhando algumas prerrogativas de tributação. Vem-se o golpe de 64, de novo concentração. Eu estou sendo aqui bem sintético, mas em 88, a Constituinte de 88, da qual eu inclusive já participei, ela veio com viés de desconcentração. Mas o que ocorre logo após a década de 80? O processo hiperinflacionário no Brasil levou o governo central a iniciar a cobrança muito vigorosa de contribuições. As contribuições são aqueles impostos que não são distribuídos, compartilhados com os estados e municípios, ao contrário do imposto de renda, do IPI, que constituem a cesta do fundo de participação, que é distribuído. Para você ter uma ideia, em 88, a soma das contribuições, só do governo federal, representava 20% da soma do imposto de renda mais IPI. Hoje, as contribuições representam mais de 100% da soma de imposto de renda do IPI. E ainda com agravantes. O governo federal, quando faz essas bondades, quando faz essas isenções de IPI, de imposto de renda para determinados setores da economia, faz com chapéu alheio, faz com parte das receitas dos estados e municípios. Eu tenho um projeto que tramita no Senado Federal e o governo do PT, o Palácio do Planalto, a base aliada do governo, impedem que seja votado. Ele determina que a desoneração ela pode ser um instrumento importante do governante. Você tem uma competição desigual de um outro país, sobre determinado setor da economia, que você não pode permitir que desempregue, que se fragilize.
Você pode fazer desoneração, mas o meu projeto permite a desoneração na parcela de tributos do governo federal, porque eu acho que é inconstitucional, inclusive, que é a Constituição que define essa divisão. Quando o governo federal faz essa intervenção, ele pune as receitas municipais e estaduais. Apenas nos últimos 4 anos foram 11 bilhões e meio de recursos que deixaram de entrar nos caixas municipais. E aí tem todas as outras distorções. Saúde. Quando o governo do PT assumiu o governo, em 2003, 54% do conjunto dos investimentos em saúde pública vinha da União. 11 anos se passaram, hoje 45% apenas vem da União. A União se empobreceu, deixou de arrecadar, está arrecadando menos, ao contrário, arrecadando cada vez mais. E quem paga essa diferença? Os que menos têm, os municípios, principalmente no caso da saúde. Na segurança, ainda essa distorção, eu costumo dizer, é quase criminosa, porque 87% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil hoje vem dos estados, uma parcela pequena dos municípios, apenas 13% da União. E a União é responsável por quê? Pelo tráfico das nossas fronteiras, e aqui nós temos uma enorme fronteira desprotegida, pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas, e não há uma política nacional de segurança pública. Eu vou apresentar ao Brasil um plano nacional de segurança pública, onde haja o impedimento, a proibição dos contingenciamentos sucessivos que ocorrem hoje do Fundo Nacional de Segurança e do Fundo Penitenciário. Porque o governo não gosta muito de falar a verdade, de enfrentar as questões com clareza. Eu me lembro que há alguns meses atrás, alguns aqui se lembrarão, me lembro que o ministro da Justiça disse lá, as cadeias, as penitenciárias brasileiras são masmorras medievais. Lembra disso, senador? Nos últimos 3 anos, desde que ele está no Ministério, eu vou dizer apenas do que foi aprovado no orçamento, que já não é grande coisa, do que foi aprovado no orçamento para o sistema penitenciário, para avançarmos na direção de transformarmos os presídios brasileiros em espaços com um mínimo de dignidade humana, apenas 10,5% foi executado. O resto foi para superávit primário. Dos recursos do Fundo Nacional de Segurança, pouco mais de 30%, deputado, foi efetivado, o resto foi para superávit. Então o governo não tem a visão de que segurança pública é prioritário. A discussão que nós estamos fazendo no Congresso de revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal, porque hoje o sujeito, para ser preso, tem que ter um bom advogado, um razoável advogado, para ser preso no Brasil, tem que fazer um esforço enorme. A verdade é essa, né? Então, quando nós tentamos recrudescer o Código Penal, quando nós tentamos fazer uma reforma no Código de Processo para que não hajam essas chicanas permanentes que impeçam a punição, aí vem esse sentimento de impunidade prevalecendo, a bancada do PT votou permanentemente contra. Então, para concluir, refundar a federação é um gesto não de interesse eleitoral político, mas de inteligência, de responsabilidade para com o Brasil. Eu governei o Estado brasileiro, que tem o maior número de municípios, por 8 anos. São 853 municípios. E eu aprendi muito cedo que o que o município puder fazer, é o município que tem que fazer. O Estado deve fazer só aquilo que o município não puder fazer. E a União, apenas aquilo que o município e o Estado não puder fazer. Nós vamos mudar essa lógica e refundar a federação do Brasil. A última pergunta aqui. Aqui pela fanpage do Facebook do deputado Reinaldo, estão mandando perguntas a Jacira Souza, de Caracol, e o Michel Scherer, de Campo Grande, querem saber quais são suas propostas para redução de impostos no país. Vamos lá. Então, eu já agradecendo, despedindo de vocês, é uma excelente pergunta. Eu falei inicialmente que nós vamos fazer uma guerra ao custo Brasil. E eu acho que o governo precisa também dar exemplo, sinalizar. Então, deixo aqui hoje em Campo Grande um compromisso para que seja cobrado rapidamente. Em primeiro lugar, falando das sinalizações dos exemplos. Nós vamos acabar com metade desses ministérios que estão aí. É uma simples, é uma vergonha um país como o Brasil ser administrado com 39 ministérios que não entregam, não apresentam serviços. O Estado brasileiro hoje foi aparelhado de uma forma, aí sim, que jamais antes se viu na história brasileira, em benefício da manutenção de um projeto de poder. Não é de um projeto de país, transformador de país. As agências reguladoras foram embora, viraram instrumentos de nomeação de apaniguados que as utilizaram para fazer negócios. As nossas empresas públicas também viraram instrumento da obtenção de vantagens parciais e pessoais e partidárias, como nós assistimos, envergonhados e indignados o que está acontecendo com a Petrobras. Eu me lembro,
Arnaldo, que nós sofremos aquela campanha leviana, o termo é esse, de alguns dos nossos adversários, que nós íamos privatizar a Petrobras, privatizar o Banco do Brasil, algo que jamais passou pela cabeça de nenhum de nós. Ao contrário, nós defendemos as privatizações e as faríamos de novo no setor de telecomunicações, que foi essencial a universalização do acesso à telefonia, à informação que vem a partir do acesso à telefonia. Defendo a privatização do setor siderúrgico, que apresentava uma conta amarga, salgada para o governo pagar a cada final de ano. A privatização da Embraer foi essencial para ganharmos mercado, escala e qualidade tecnológica em várias partes do mundo. Agora, a Petrobras, sabe o que eu vou fazer se vencer as eleições? Caro senador, eu vou reestatizar a Petrobras, devolvê-la aos brasileiros, vou tirar a Petrobras das garras desse grupo político que tomou conta da empresa e fez com que ela perdesse metade do seu valor em apenas 4 anos, se transformasse na empresa mais endividada de todo o mundo. A Petrobras era a 12ª maior empresa do mundo, hoje é a 100ª, 20ª alguma coisa, e deixou de habitar as páginas, meu caro senador, econômicas, e hoje está nas páginas policiais. Então, apenas como alguns exemplos daquilo que pretendemos fazer para transformar o Estado brasileiro em instrumento de benefício, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, e a questão tributária, ela se incorpora nisso como algo absolutamente urgente. Eu, como disse, que vou cortar pela metade o número de ministérios, vou transformar o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para que tenhamos uma política nacional de segurança pública, que inclusive arbitre esses conflitos fundiários, garantindo segurança jurídica no campo, não permanecendo essa ambivalência do governo, que coloca órgãos contra órgãos dentro do mesmo governo, dando espaço à omissão que nós assistimos hoje. E vou criar uma única secretaria, uma secretaria extraordinária, com tempo de vida de 6 meses, para iniciar imediatamente após a posse do próximo presidente da República um processo, no primeiro momento, de simplificação do sistema tributário. Hoje gasta-se no Brasil mais de 45 bilhões de reais anualmente, o conjunto das nossas empresas, apenas para pagar tributos, para sustentar a máquina pagadora de tributos. Porque essa simplificação, que ordenará principalmente os impostos indiretos que existem hoje, esse emaranhado, esse cipual de impostos indiretos, é que vai nos abrir espaço para que a médio prazo nós possamos avançar numa desoneração, numa diminuição horizontal da carga tributária. Hoje, os gastos correntes do governo federal, eles crescem em média, fico apenas nos primeiros 3 meses desse ano, cresceram em média 15%, enquanto as receitas cresceram 7%. Enquanto nós não racionalizarmos o Estado, os gastos públicos, qualificarmos esse gasto, enquanto o custo do Estado crescer numa velocidade 2 vezes maior do que crescem as receitas, nós teremos dificuldades para efetivamente diminuir a carga tributária. Então nós vamos fazer um esforço fiscal com transparência, vamos enfrentar a inflação no centro da meta e não no teto da meta, como vem acontecendo hoje. Não há imposto mais perverso para qualquer cidadão, principalmente aquele de mais baixa renda, do que o imposto inflacionário. Eu acredito que a nossa presença, a equipe extremamente qualificada, o senador Figueiró, que acompanha isso muito de perto, que nós estamos montando e ele participa disso, vai nos dar condições, sim, de enfrentarmos a questão econômica e ao médio prazo garantir estabilidade, crescimento sustentável e a médio prazo, espero eu também, a redução da carga tributária para que possamos ser mais competitivos, temos uma política externa que avance em novos mercados para os produtos brasileiros. Portanto, muitíssimo obrigado, estou muito feliz de estar aqui e espero trazer aqui boas energias e um pé quente para você. Vamos.